Ahm, Nós vamos então olhar para o texto que nós lemos aí, 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. Ontem no culto de Natal, eu falei um pouquinho sobre esse versículo 16. E hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto. Hoje é Natal, né? Hoje é a comemoração do Natal é hoje, né? Então vou explicar esse texto aqui para os irmãos. Gostaria agora de desfrutar de um tempo maior. Ontem eu não tinha tempo para falar, tive que falar só 15 minutinhos sobre o assunto e correndo bastante. Mas eu quero hoje falar com mais calma sobre esse versículo aqui, ou sobre esses versículos aqui. Quero mostrar aos irmãos algumas realidades ligadas ao que está aqui. Na verdade, é importante que nós entendamos que o apóstolo Paulo, quando escreveu esse pequeno trecho, sendo uma epístola pastoral, pode virar ele um pouco mais para baixo, pode desligar se quiser também, isso. Não adiantou nada, mas deixa assim mesmo. Assim tá bom. Está desligado, tá ok. Obrigado, Nicolas, obrigado. Ok. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo e as epístolas pastorais, é importante que nós lembremos que ele escreveu essas epístolas, inclusive tendo como meta alguns objetivos apologéticos, alguns objetivos de defesa da verdade. Por quê? Os irmãos sabem que o Evangelho, no primeiro século, ele sofreu alguns ataques, claro que sofreu várias formas de ataque, mas existiam ataques filosóficos e teológicos que se destacavam um pouquinho mais. Talvez de uma natureza que não seja tão semelhante aos ataques teológicos e filosóficos que o Evangelho recebe hoje. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu essas epístolas, as epístolas pastorais, depois da sua primeira prisão em Roma, entre os anos 62 até o ano 64 ou 65, a igreja cristã, nesse período, ela enfrentava problemas terríveis com as seitas gnósticas que estavam em formação. E os irmãos sabem, eu já expliquei, acho que diversas vezes aqui para os irmãos, o significado e o que ensinavam essas seitas. As seitas gnósticas, elas representavam uma espécie de aglomerado filosófico-religioso, com mesclas de religião judaica, religiões de mistério, filosofia helenista, todo tipo de religião e de filosofia cabia dentro do conceito do proto-gnosticismo que estava crescendo, se formando, se estabelecendo na época. E esse modelo era um modelo muito perigoso, porque esse modelo pegava inclusive elementos do cristianismo para ensinar, e isso confundia os crentes da época, porque eram movimentos, eram seitas religiosas que falavam inclusive sobre Jesus, que falavam sobre o Deus de Israel, que falavam sobre o Espírito Santo, que falavam sobre essas coisas, que usavam muitas vezes uma linguagem que atraía os cristãos, que achavam que aquelas seitas talvez fossem uma espécie também de expressão do cristianismo igualmente válida. O apóstolo Paulo tinha que lidar com esses modelos, e ele, nas suas cartas, não só nas pastorais, mas em outras cartas também, o apóstolo Paulo sempre dá uma alfinetada nos gnósticos. Uma das marcas dos gnósticos era a concepção de que a salvação, no conceito que eles tinham de salvação, e era um conceito extremamente complexo, porque envolvia conhecimento, uma gnose, por isso chamava gnosticismo, uma gnose, um conhecimento especial. E dentro desse conceito de salvação, relacionado à gnose, a uma percepção intelectual especial, dentro disso, somente uma elite específica era salva. Não era qualquer um que era salvo dentro desse modelo, dessas propostas do gnosticismo. Isso atraía as pessoas. Elas queriam pertencer a essa elite espiritual. Então, dizer, olha, eu pertenço a uma dessas seitas, isso significava dizer que eu sou uma pessoa de uma percepção ou de uma qualidade espiritual superior. Então isso atraía todo mundo. As pessoas gostavam dessa ideia
de pertencer a uma elite assim. O apóstolo Paulo, diversas vezes, nas suas cartas, ele condena isso aqui, inclusive, e também, em alguns outros momentos, ele dá algumas alfinetadinhas. O apóstolo Paulo era bem incômodo para as seitas, muito incômodo. Ele sempre dava suas alfinetadas nas seitas, incomodando os falsos mestres, ele fazia isso. E os irmãos sabem também, já mencionamos isso aqui em outras ocasiões, que no primeiro século existia dentro da igreja cristã um movimento que era um movimento mais judaizante, que entendiam que a igreja deveria ser uma espécie de seita judaica, observando inclusive ritos judaicos, de maneira que o convertido, ele não era apenas um convertido, ou não deveria ser apenas um convertido ao cristianismo, mas um prosélito judeu. Ele tinha que se circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que observar as ordenanças todas da lei mosaica, tinha que se sujeitar a certas cerimônias estabelecidas no culto levítico. Todas essas coisas diziam, isso aqui o cristianismo deve praticar, porque sem isso, se isso não acontecer, os convertidos do cristianismo não poderão ser salvos. Então o apóstolo Paulo teve que lidar com essas coisas, quando escrevia as suas cartas. E aqui, quando ele escreve as suas cartas a Timóteo e a Tito, as epístolas pastorais, nós percebemos que ele tinha que lidar com essas coisas também. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Ele estava ansioso por encontrar Timóteo, e ele prossegue dizendo, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A primeira epístola de Paulo a Timóteo é uma carta extremamente prática. Como a igreja deve funcionar? Como uma comunidade de fé deve viver no que diz respeito às suas práticas, ao comportamento dos seus membros, ao modo como o culto deve processar, o que deve acontecer dentro dessa comunidade, a igreja local, ele diz. E ele prossegue dizendo que essa casa de Deus, ou a família de Deus, que é também perfeitamente possível traduzir assim aqui, ele diz que é a igreja do Deus vivo, e ele diz que é a coluna e o baluarte da verdade. O que nós temos aqui é uma figura de linguagem, evoca uma figura de linguagem extraída do contexto da construção civil. Ele está dizendo que a igreja é, dentro de uma estrutura de uma construção, ela é a coluna, ela é o alicerce que mantém de pé a parede da verdade. Se a igreja for removida, a parede da verdade, ou o edifício da verdade, vai ruir. Então a igreja não pode brincar na sua tarefa, porque não existe nenhuma instituição na terra que tenha esse papel de coluna e alicerce e base da verdade. Se a igreja baixar guarda, se a igreja afrouxar a sua visão acerca da verdade, se afastar da verdade, negociar a verdade, ou abrir as portas para receber outras verdades, que na verdade são velhas mentiras, então a verdade desaparecerá da terra, porque não existe nenhuma outra instituição, não existe nenhuma outra organização, e a igreja é isto também, ela é uma instituição instituída por Deus, ela é uma organização estabelecida em seu funcionamento pelo próprio Deus, no modo como deve funcionar. Se ela não fizer isso, ninguém mais fará. Ela é a coluna e o baluarte da verdade. Se ela não realizar essa função, a verdade desaparecerá. E então, depois de dizer isso, o apóstolo Paulo enuncia o versículo 16, que é o versículo acerca do qual eu falei um pouquinho ontem. Logo depois de falar sobre a prática da igreja, logo depois de falar sobre o procedimento dentro da igreja,
E logo depois de falar do papel da igreja como coluna e baluarte da verdade, ele enuncia o versículo 16. Por que ele faz isso? O que o versículo 16 tem que ver com o versículo 15? Qual é a relação que existe entre o versículo 15 e o versículo 16? Bem, é muito simples. O apóstolo Paulo não está jogando pensamentos soltos. Ele está escrevendo uma carta e os seus pensamentos estão todos conectados. Ele não está escrevendo o livro de Provérbios, o pastor Thomas comentou recentemente, em que nós vemos pensamentos que necessariamente não se relacionam com os pensamentos anteriores. Não é isso. Aqui há a construção de ideias. O que existe aqui é a construção de um pensamento. Então esses versículos estão relacionados. E de que modo então nós podemos relacionar o versículo 16 com o versículo 15? Muito simples. O versículo 16 dá a base para o procedimento santo na casa do Deus vivo. Não há como exigir que a casa do Deus vivo proceda de modo adequado, santo, correto, sem que as pessoas dentro dessa casa acolham e defendam as realidades expostas no versículo 16. Por que eu devo proceder de modo adequado, santo, correto, dentro das determinações apostólicas que emanam dessa carta? Por que eu devo proceder desta forma dentro da igreja do Deus vivo? Por quê? Porque ela é a coluna e o baluarte da verdade. E quando eu creio na verdade exposta no versículo 16, isso fará com que eu proceda de modo correto dentro da igreja do Deus vivo. Por quê? Nós, membros de uma igreja local, temos que acolher o parecer apostólico e o modo de vida que o apóstolo Paulo ensina nesta carta dentro da sua igreja. Por quê? Porque Deus se manifestou em carne. Por causa disso. Porque ele foi justificado em espírito. Porque ele foi contemplado por anjos. Ele foi pregado entre os gentios. Ele foi crido no mundo. Ele foi recebido na glória. Por causa disso, a igreja tem que ter um modo correto de conduta. Essa é a base teórica, teológica, para o procedimento correto dentro da igreja. E mais, qual é a outra relação entre o versículo 15 e o 16? O versículo 15 menciona que a igreja é aquela que sustenta a verdade. O versículo 16 diz qual é a verdade que ela sustenta. Qual é a verdade que temos que sustentar? Nós somos uma igreja. Que verdade temos que sustentar? Sendo coluna e baluarte. Qual é o corpo de verdades? Quais são as proposições teóricas, teológicas, que nós devemos ensinar, propagar e proteger? O versículo 16 explica. Temos que ensinar, propagar e proteger que Deus se manifestou na carne, que Ele foi justificado em espírito, que Ele foi contemplado por anjos, que Ele foi pregado entre os gentios, que Ele foi crido no mundo e que Ele foi recebido na glória. É isso que temos que ensinar. Por que é importante dizer isso hoje? Porque hoje as igrejas têm recebido uma série de novidades, uma série de filosofias, várias ideias novas, vários conceitos novos, vários ismos, várias visões de mundo, várias cosmovisões, várias filosofias que inventaram e que estão sendo defendidas e propagadas por aí. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos o que a igreja tem que defender. São doutrinas antigas, são doutrinas velhas.
mas sendo coluna e baluarte da verdade, a igreja deve defender essas coisas que foram mencionadas aqui. Vamos então olhar para cada uma delas. Vamos observar o que elas significam, para que nós possamos defendê-las e propagá-las com mais propriedade, com mais capacidade, com mais clareza. O texto diz: grande é o mistério da piedade. Eu disse ontem que essa expressão significa o seguinte: aquilo que estava oculto e que foi revelado, isso é o mistério. Aquilo que estava oculto e que foi revelado é algo majestoso, é algo grandioso, merece ser protegido pela igreja. É uma herança doutrinária revelada por Deus, é um mistério outrora oculto, agora revelado, que é grande, majestoso, magnífico. Portanto, merece ser protegido pela igreja. Isso não pode ser negociado. Esses itens do versículo 16 não podem ser negociados, não podem ser abandonados. Nós não podemos abrandar esse discurso para agradar o mundo, não. Esse mistério é grandioso. E é um mistério chamado de mistério da piedade. E o que significa isso, mistério da piedade? Aqui a palavra piedade aponta para a religiosidade, a postura do homem piedoso que teme a Deus. Grande é o mistério da verdadeira religiosidade. O que Paulo está dizendo é que a religião única, a religião verdadeira, a religião realmente que é expressa e é realmente abraçada pelo homem que teme a Deus, ensina essas coisas. Qualquer religião que não ensine essas coisas, não está inserida dentro daquilo que Paulo chama de mistério da piedade. São esses itens que mostram se uma fé é válida, é santa, vem de Deus ou não. Então, quando nós conversamos com as pessoas e descobrimos quais são as suas crenças, nós podemos detectar com extrema facilidade se elas pertencem ou se elas abraçam o mistério da piedade, a verdadeira religiosidade, a religião do homem que realmente teme a Deus. Então o apóstolo Paulo vai descrever a fé da verdadeira religião. Vai descrever aquilo que a igreja tem que defender. Vai defender aquilo que Deus manteve oculto, mas agora revelou. Aquilo pelo qual a igreja deve morrer, aquilo que a igreja deve proteger, sendo coluna e baluarte da verdade. Há 6 itens aqui, e eles podem ser divididos em 3 partes, em 2 partes. Mas eu vou segui-los aqui, os irmãos devem observar cada um deles. Ontem eu falei sobre o primeiro, aquele que foi manifestado na carne. Eu disse ontem que essa expressãozinha, aquele, admite também uma outra leitura, à luz de outros manuscritos igualmente importantes. E a outra leitura seria a seguinte: Deus foi manifesto em carne. Essa é uma outra leitura perfeitamente possível aqui desta linha. E essa é a primeira verdade que pertence ao mistério da piedade e que a igreja deve defender, que a igreja deve propagar. Deus se manifestou em carne. E nós falamos sobre isso ontem. O Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne, veio aqui e habitou entre nós. E nós aprendemos ontem, quando nós olhamos para Romanos 8:3, nós aprendemos ontem que Deus se manifestou em carne para poder sangrar e morrer, para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer observando a lei mosaica. Romanos 8:3 mostra isso com clareza. Era impossível que pela lei nós fôssemos justificados. Então, Deus enviou seu Filho que se fez carne e puniu no corpo dele, na carne dele, o nosso pecado, viabilizando a nosso perdão e a nossa justificação. Essa é a importância dessa afirmação: Deus se manifestou em carne. Se você não crê, se você não aceita, se você rejeita o ensino de que Jesus é Deus que se fez carne,
você não abraçou o mistério da piedade. Você não é um defensor, alguém que se coloca junto com os demais, crentes em Cristo, criando ou fortalecendo a coluna e o alicerce que mantém a verdade de pé. Você pertence a uma outra fé, a uma outra crença. Se você não crê que Deus em Cristo se manifestou em carne. Você pode ser sincero, você pode vir à igreja, você pode praticar alguns atos religiosos, tudo isso você pode fazer, isso vai ser muito bonito talvez. Alguns mestres gnósticos tinham vidas marcadas pelo ascetismo, eles se abstinham de relações sexuais até com suas esposas, eles se abstinham de certos alimentos, eles emagreciam. Essas seitas, nós temos registros sobre essas seitas no IV século, no norte da África, em que os adeptos dessas seitas, muitas vezes tinham que ser amparados de tantos jejuns que eles faziam. Eram pessoas esquálidas, magérrimas, fracas, de tantos jejuns que faziam. Eram religiosos, extremamente zelosos, mas não criam que Jesus Cristo se manifestou em carne. Os gnósticos nunca acreditaram na encarnação do Verbo, porque eles criam que Jesus era apenas um espírito com aparência humana, e rejeitavam a encarnação do Verbo. Olhando então para eles, o apóstolo Paulo cria essa alfinetada, citando esse hino, que é um hino antigo. Ele cita esse hino, alfinetando os gnósticos, dizendo: olha, vocês, na verdade, com toda a sua piedade aparente, vocês, na verdade, não detêm o mistério da piedade. Não sendo piedosos, vocês são apenas ímpios. Não importa quantos jejuns vocês façam. Vocês não creem que o Verbo se fez carne. E não crendo nisso, as suas práticas religiosas não valem nada, porque não são expressões da verdadeira religião. Vocês não adotam o mistério da piedade, que é magnífico e grandioso. E a pergunta vem para todos que frequentam igrejas, para todos que frequentam movimentos religiosos, para todos que estão envolvidos em alguma forma de espiritualidade. A pergunta é: você crê que Deus se manifestou em carne ou não? Se você não crê nisso, você é um ímpio. Não importa o que você faça, tão ímpio quanto aqueles ascetas que faziam tantos jejuns nos dias do apóstolo Paulo e que são atacados por ele aqui. E há um segundo item nesse mistério da religiosidade verdadeira. O segundo item, que aparece aqui no versículo 16, diz assim: ele foi justificado em espírito. Dentro do versículo, essa é a frase mais intrigante. Por quê? Porque ela é a mais difícil de se detectar o seu significado. O que é que significa isso? Ele foi justificado em espírito. Em primeiro lugar, que espírito é esse? É o Espírito de Jesus ou é o Espírito Santo? Alguém pode dizer: pastor, é muito fácil saber, é só olhar se está com letra maiúscula ou se está com letra minúscula. Se estiver com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Se estiver com letra minúscula, é o Espírito de Jesus, é o Espírito dele, sua alma, seu lado espiritual. O problema é que a expressão Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nunca é escrito no Novo Testamento com letra maiúscula. Nem a palavra Deus é escrita no Novo Testamento grego com letra maiúscula. Então não dá para saber. Na verdade, esses recursos de letra maiúscula, letra minúscula, isso não existia na época. Essas coisas não funcionavam assim. Nós é que inventamos isso. Letra maiúscula para nome divino, para nome próprio, enfim. No Novo Testamento isso não existe.
O texto é escrito de modo corrido, com as palavras emendadas, não tem nem espaço entre as palavras. E aí o escritor escolhia se ele escrever com letra maiúscula ou com letra minúscula. Se ele decidia escrever com letra maiúscula, ele começava escrevendo com letra maiúscula do começo ao fim. E aí surgiam o que nós chamamos de os manuscritos unciais, só com letra maiúscula, do começo ao fim. Todas as palavras grudadinhas uma na outra e tudo maiúscula. Ou se ele escrevia com letra minúscula. E aí então também tudo grudadinho e tudo com minúscula. Então, essa forma de detectar se o Espírito é o Espírito Santo ou o lado espiritual de Jesus, nós não conseguimos detectar desse jeito. O que fazer então? Boa pergunta. Os tradutores das Bíblias fazem suas opções. Na minha Bíblia aqui, revista e atualizada, está a palavra Espírito com letra minúscula. Em algumas Bíblias, aí com vocês, talvez esteja a palavra Espírito com letra maiúscula. Quem decidiu isso? O tradutor. E a gráfica apoiou. O tradutor decidiu isso e a editora apoiou. E a gráfica imprimiu. Foi o que aconteceu. Mas isso não resolve o problema teológico. O que significa, na verdade, isso? Porque essas opções dos tradutores têm que ser justificadas. O que significa foi justificado em espírito? Bem, qualquer que seja a opção aqui, e nós realmente não temos como definir isso. Não dá para dizer é isso e ponto final. Eu tenho minhas suspeitas e vou explicar por quê. Mas qualquer que seja a opção adotada, as duas são ortodoxas e aceitáveis. A primeira delas entende que a palavra Espírito se refere ao Espírito Santo. Então diria assim o texto: Deus se manifestou em carne e ele foi justificado pelo Espírito Santo. Nesse caso aqui, o verbo justificar significa vindicar. É uma das possibilidades de tradução do verbo dikaiol, que é o verbo que aparece aqui. Uma das possibilidades é essa: o Espírito Santo vindicou Jesus. Vindicou em que sentido? Mostrou que Jesus é divino. O Espírito Santo trabalhou ao lado dele, acompanhou o seu ministério, ungiu o Senhor Jesus Cristo, o capacitou como o Messias, e o Espírito Santo também o ressuscitou dentre os mortos, mostrando que ele realmente era o Filho de Deus. Essa é uma possibilidade. Alguém vai dizer, mas Jesus precisa do poder do Espírito Santo fazer as coisas? Ele não é Deus? Claro que ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas como Messias, no exercício das suas atividades messiânicas, ele tinha que agir como ungido pelo Espírito. Daí a necessidade do Espírito Santo estar sobre ele, enquanto ele pregava e realizava todo o seu ministério. Então, de modo que nós podemos ver a ação do Espírito Santo sobre Jesus como o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Ele poderia fazer pelo seu próprio poder, é claro, mas como ungido de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida era fundamental para que ele cumprisse as suas funções messiânicas, sendo ungido pelo Espírito, como diziam os profetas do Antigo Testamento. Nesse caso, então, o Espírito Santo confirmaria quem é Jesus. Então, Paulo está dizendo, Deus se encarnou e o Espírito Santo mostrou quem ele realmente era. Essa é uma possibilidade. E a real, é aceitável. A outra possibilidade é entender Espírito como o lado espiritual de Jesus. Nesse caso, o texto diria o seguinte: Cristo se manifestou num corpo e em sua natureza espiritual, ele se apresentou livre de culpas, impecável. Justificado aqui significaria isso, livre de culpas, impecável. Essa é uma outra possibilidade. Eu creio que essa possibilidade é um pouquinho melhor, porque ela contrasta com a primeira linha. A primeira linha fala do corpo e a segunda linha fala do lado espiritual. Me parece que essa possibilidade é melhor.
Então Paulo estaria dizendo: Cristo se manifestou em carne, e em sua natureza interior, ele mostrou justiça e retidão. E aqueles que não creem nisso, não abraçaram a verdadeira religiosidade, não abraçaram o mistério outrora oculto, que é magnífico, que é grande e que deve ser defendido. E mais uma vez então nós somos desafiados por essa afirmação de Paulo. Você crê que Jesus Cristo é o Santo de Deus impecável? Você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus livre de mácula? Você crê que Jesus Cristo é o homem que se manifestou sem pecado para morrer pelos pecados? Isso compõe a verdadeira espiritualidade. Isso compõe o mistério outrora oculto. E qualquer pessoa que não creia nisso não pode ser considerado um homem piedoso. Vem a terceira cláusula. A terceira cláusula diz o seguinte: ele foi contemplado por anjos. Qual o sentido dessa afirmação? Se os irmãos olharem a primeira afirmação, a segunda afirmação e a terceira afirmação, o que os irmãos vão encontrar nessas três afirmações é o que nós chamamos de a história da redenção. Muito bonita essa expressão, né? Até porque lembra o nome da nossa igreja. A história da redenção. Essa expressão é uma expressão muito usada nos livros teológicos, e ela é falada em alemão. A Lídia até pode me ajudar depois a pronunciar direito como é que se fala isso. Mas essa expressão aparece muito em alemão como uma expressão técnica. História da redenção. Heilsgeschichte. Falei certo? Mais ou menos, né? Eu nunca falo certo. Nunca falo certo, né? É muito difícil falar essa língua. Quem não nasceu e aprendeu desde pequenininho a falar alemão, nunca vai aprender a falar direito. Não tem jeito. Tem que aprender quando é pequenininho, né? Eu sou muito jovem ainda, mas já perdi a esperança de falar certo essa palavra. Já tentei várias vezes, mas nunca falo certo. Hoje, agora perguntei para a Lídia, ela olhou e fez assim, mais ou menos. Eu sei, não tem jeito, nunca vou aprender, viu, Lídia? Não tem jeito. Mas a rigor é isso. Heilsgeschichte, com toda a forma errada como eu pronunciei agora, significa a história da redenção. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos nesses três itenzinhos que aparecem aqui, a história da redenção. Cristo veio e ele se fez carne e mostrou na sua vida santidade. Existe a sugestão de que a expressão justificado em espírito está relacionado também com a ressurreição, por causa do que Paulo escreve em Romanos 1:4. Em Romanos 1:4 há uma conexão entre essa expressão e a ressurreição dos mortos. Então há quem diga, o apóstolo Paulo aqui, na segunda linha, ele está falando sobre a retidão de Jesus e sobre sua ressurreição. É a história da redenção. E quando nós olhamos o terceiro item mostra o Senhor Jesus, depois de ter se encarnado, depois de ter vivido em santidade, depois de ter ressuscitado, ele sendo contemplado, visto pelos anjos, vitorioso. E aí termina a história da redenção. Conte para mim a história da redenção. Porque a história da redenção, dita em 3 palavrinhas só, em 3 frasezinhas só, elas refletem o mistério da piedade. Elas refletem o mistério da religiosidade, o grande mistério. E com esse mistério no coração, a igreja, a casa do Deus vivo,
vai andar corretamente. Com esse mistério em mente, a igreja, que é a casa do Deus vivo, saberá o que ela deve proteger. Ela tem que proteger a história da redenção. Os anjos contemplaram o Senhor. Que anjos contemplaram o Senhor? Os anjos maus ou os anjos bons? Nós aprendemos em Colossenses 2,15 que o Senhor Jesus na cruz expôs os anjos maus ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Os anjos maus, quando viram o Senhor crucificado, o Senhor zombou deles na cruz e os venceu na cruz do Calvário. Eles contemplaram ali na cruz a vitória do Senhor. Quando nós olhamos para Hebreus 1,6, nós aprendemos que quando o primogênito foi introduzido no mundo, os anjos de Deus o adoraram. Ele foi contemplado pelos anjos que o adoraram. É o Messias vitorioso, é o Cristo, como diziam na igreja antiga, na igreja medieval e antiga, é o Cristo Pantocrator, é o Cristo Todo-Poderoso, é o Cristo que reina sobre o universo físico e imaterial e espiritual, é o Cristo vitorioso, glorioso, glorificado acima de tudo, acima daquilo que nós vemos e acima daquilo que nós não vemos. E isso coroa então a história da redenção. E é isso que nós temos que defender. É isso que nós temos que proclamar. E se você quer abraçar a verdadeira piedade, a verdadeira religiosidade, você tem que aprender essas 3 palavrinhas só. Cristo se fez carne. Cristo foi justificado em espírito. E a ressurreição dos mortos mostra isso. E ele foi glorificado, e os anjos, bons e maus, contemplaram isso. E nós olhamos para isso e dizemos: é isso o conteúdo da minha fé. É isso que eu vou manter de pé, como parte da igreja de Deus. É isso que eu vou defender, é isso que eu vou proclamar. Tudo mais é acessório. E qualquer coisa longe disso ou fora disso é mentira e deve ser afastado da igreja. Você abraça a verdadeira religiosidade ou não? E então, terminada a história da redenção, o hino cristológico que Paulo cita aqui, nós não sabemos direito quem é o autor desse hino, mas é um hineto, é um hininho de Natal, né? O pastor Thomas colocou até o nome do sermão de ontem como o primeiro hino de Natal. É um hininho de Natal, né? Mas a história não é só de Natal. A partir do 4º item, aí se fala sobre algo que não é mais a história da redenção. O que vem a seguir agora é o que aconteceu depois que a história da redenção chegou ao seu apogeu. Agora, os itens desse drama, os itens do desenrolar dessa verdade, vão falar sobre nós. Que impacto teve tudo isso sobre nós? Deus se fez carne, Ele foi demonstrado impecável, Ele ressuscitou dos mortos, Ele foi visto pelos anjos, que reagiram de algum modo sendo humilhados ou adorando. E agora, na segunda parte, na segunda estrofe desse hino antigo, nos é informado o impacto disso sobre a humanidade. E o texto diz: ele foi pregado entre os gentios. Aqui o apóstolo Paulo, ele pega o alfinete dele e ele vai dar uma alfinetada em quem? Foi pregado entre os gentios.
Quem você acha que o hino citado por Paulo alfineta? Aqui. Meus irmãos, os cristãos judaizantes não podiam escutar a palavra gentio. Para eles, se algum gentio quisesse ser salvo, tinha que virar judeu. Mas como é que eu viro judeu? Através da circuncisão e do cumprimento dos rituais judaicos. Aqui o apóstolo Paulo cita o hino dizendo: ele foi pregado, foi anunciado entre os gentios. Os judeus nessa hora, quando ouviram esse hino, que estavam na congregação do pastor Timóteo, eles se mexeram no banco. Quando o apóstolo Paulo colocou isso no Facebook, muitos judeus colocaram lá: não curti isso aqui. De forma nenhuma. Porque havia um rancor imenso contra essa ideia. Se os irmãos olharem, eu quero que os irmãos observem comigo. Os irmãos não saíram ainda do texto que está aí, eu não tirei vocês daí, eu só citei outros textos, mas agora eu quero que vocês virem as páginas da Bíblia. Eu não convidei os irmãos para abrirem outros textos, mas este aqui eu vou pedir para que vocês abram. Atos 22. Atos 22 diz assim no versículo 21. Lembrem-se, aqui é o apóstolo Paulo pregando. Ele está pregando para os judeus no templo. E ele está dando o seu testemunho de conversão. E ele faz o seu discurso normalmente, ninguém interrompe. Ele começa a falar em hebraico, os judeus com todos quietinhos. E todos escutando, sem problema nenhum. Até esse momento. O apóstolo Paulo diz, versículo 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, é ele contando o que ele disse a Jesus. Eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele, o Senhor, me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Vejam o versículo 22. Leia você. Qual foi a reação? Leia o 22 aí, só você. Imagine a cena. Todos em silêncio escutando. Então ele disse isso. Vai, porque eu te enviarei para longe aos que vai acontecer, gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Matem esse homem agora, pelo amor de tudo que é sagrado. Matem esse homem agora. Tamanho era o ódio que os judeus devotavam aos gentios. E os cristãos judaizantes pensavam igual. Se os gentios quiserem participar das bênçãos de Israel, eles têm que se tornar judeus. O apóstolo Paulo então dá essa alfinetada neles dizendo, citando o hino, ele foi pregado entre os gentios. Sabe o que nós aprendemos disso? Aprendemos disso que a verdadeira piedade, prestem atenção nisso, a verdadeira piedade é proclamativa. A verdadeira piedade não se esconde, não se cala. A verdadeira piedade não fica no coração da pessoa, só lá dentro do coraçãozinho dela, dormindo eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido. Não. A verdadeira piedade, ela se mexe dentro da pessoa e começa a crescer, e ela vem para a boca, ela sai e atinge os outros. A verdadeira piedade, ela é
proclamativa. Os gnósticos diziam: nós somos uma elite aqui, só nós conhecemos a verdade, ninguém vai. As religiões de mistério diziam: o nosso conhecimento do mundo espiritual é secreto, ninguém sabe as nossas grandes descobertas, as revelações que nós recebemos dos nossos profetas, ninguém conhece essas coisas. Era segredo. As religiões de mistério, hoje em dia as pessoas perguntam para mim, porque eu por causa da minha formação histórica sobre o século II, perguntam para mim: o que ensinavam as religiões de mistério? Eu digo: não sei, é mistério. Elas não contaram para ninguém. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que era ensinado nas religiões de mistério. Eu sei algumas coisas. Escrevi até um livro no passado sobre esse assunto, um livro chamado Eles Falaram sobre o Inferno. Tem um capítulo que explica o que ensinava um pouquinho do que ensinava as religiões de mistério. Mas as religiões de mistério eram um mistério. Ninguém sabia. O que vocês faziam lá dentro? Não sei. Tentaram durante algum tempo transformar o cristianismo numa religião de mistério, ou imitar um pouquinho a religião de mistério quando começaram a praticar o que nós chamamos de disciplina arcana. Os cristãos se reuniam em segredo, separado dos incrédulos, e aí realizavam alguns atos só entre eles. Isso contraria a verdadeira espiritualidade, a verdadeira piedade. A verdadeira piedade, ela se expressa verbalmente e ela é anunciada a todo o mundo. O homem atingido pela verdadeira piedade proclama essa piedade. Não é como nas religiões de mistério, não é como a religião daqueles crentes que ninguém sabe que é crente. Não, ela vem para a boca. Ela fala. A nossa fé é tagarela. A nossa fé fala. A nossa fé fala às crianças. A nossa fé fala aos velhos, aos jovens, aos ricos, aos pobres. A nossa fé sai do nosso país e proclama a mensagem a outros povos, a povos longínquos, a povos distantes. Ah, são canibais, vamos lá, vou virar sobremesa de canibal, mas eu vou proclamar ali a mensagem. Eu tenho que falar, eu tenho que proclamar, eu tenho que pregar. É assim a verdadeira piedade. Ela sai de dentro do coração e vem para os lábios e é anunciada a todo mundo. Você tem isso? Você tem a verdadeira piedade? O mistério, o grande mistério da piedade é parte da sua vida? Ou essas coisas não existem em você? Essas coisas fazem parte do homem piedoso e ele as defende e as divulga. E o texto prossegue: pregado entre os gentios, ele diz, ele prossegue dizendo: crido no mundo. Por que o apóstolo Paulo cita essa parte desse hino cristológico? Crido no mundo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo quer alfinetar alguém. E esse hino é um alfinete bem pontiagudo. E ele está alfinetando aqui os mestres gnósticos do seu tempo, que pensavam que somente uma elite espiritual conseguiria crer na verdade. Ele diz: não é assim. O evangelho é simples. O evangelho pode ser crido por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. O apóstolo Paulo, ele mostra isso especialmente em 1 Coríntios 1. Veja na sua Bíblia, observe que interessante isso. É um texto que não é citado quase nunca, talvez um texto um pouquinho desconhecido hoje em dia. Mas veja o que diz 1 Coríntios 1, 26. Eu gosto muito desse trecho, porque esse trecho para mim explica muita coisa. Veja o que diz aqui: pensem num mestre gnóstico que achava que a verdade era detida só por uma elite espiritual. Pensem num homem como esse, lendo esse texto aqui de 1 Coríntios 1, 26 a 29, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é o chamado para ser crente.
Todos nós atendemos uma vocação. Jesus chamou as suas ovelhas. Jesus chamou suas ovelhas foram. Então ele diz aqui: reparem na vossa vocação, ou seja, no vosso chamado, seguido de conversão. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Isso aqui foi uma paulada na cabeça dos gnósticos, que eram sábios segundo a carne, filósofos, mestres, que conheciam os mistérios espirituais. Eles sabiam falar frases que ninguém entendia. Sabiam disso? Eles falavam frases que ninguém entendia. E isso, todos ficavam impressionados. Eles diziam palavras em outras línguas. Estou falando de língua de anjo, não é isso? Eles falavam palavras com um gentil. Eles citavam textos ou trechos ou palavras hebraicas. O gentil pagão não entendia aquela palavra hebraica e ficava impressionado. Oh, você viu o que ele falou? Ah, que palavra misteriosa ele falou. Então eram pessoas cheias de si, detentores de mistérios, tinham acessos a frases mágicas, especiais, profundas, conheciam as profundezas de Deus, assim diziam. Paulo zomba dessas pessoas. Paulo diz: notem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha ao seu redor. Quer fazer o teste aqui na igreja? Quer fazer? Olha ao seu redor. Veja quantos aí ao seu redor têm um PhD em Harvard. Quantos aqui têm formação em Oxford? Hã? Quantos aqui têm um pós-doutorado na USP? Tem alguém? Pós-doutorado na USP? Não? Ninguém? Só o Nicolas? Quantos aqui são poderosos? Tem alguém poderoso aqui? Tem algum governador aqui? Tem algum prefeito aqui? Não? Não. Quantos aqui são de nobre nascimento, além de mim? Tem alguém aqui de nobre nascimento? Só você, Altair? Só você. Hã? Só o pastor Thomas? Norte de Minas? Hã? Nobre nascimento. Quantos? Ninguém. Todos nós somos de origem simples. Somos pessoas simples. Muitos aqui talvez nunca tenham ido numa escola. Muitos aqui talvez tenham aprendido a ler depois que se converteram. Muitos aqui lembram dos seus avós com uma enxada na mão. É assim que eu lembro dos meus avós. Muitos aqui lembram da sua infância andando em ruas de terra, no meio das galinhas e dos cachorros, num casebre pequeno. É assim que eu lembro da minha infância: galinha, cachorro e casebre. Não somos pessoas de nobre nascimento. Não somos pessoas de grande formação, poderosos, nada disso. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu, olha aqui você, olha só você. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Olha você, você é uma coisa louca. Pode falar isso para sua esposa: olha, você é uma coisa louca. Tem base teológica para falar isso para sua esposa hoje. Diga para sua esposa: você é uma coisa louca. Aí a esposa responde: você mais ainda. Deus escolheu as coisas loucas. Nós somos coisas loucas. É o que nós somos. Não somos uma elite espiritual. Não. Reparem na sua vocação. Reparem na vocação de vocês. Pessoas humildes, simples. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo, é o que você é, fraco, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, é o que nós somos. E as desprezadas, é o que nós somos. E aquelas que não são, ou seja, o nada,
para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E quando os gnósticos liam isso, eles ficavam doidos da vida. Porque Paulo dizia: a verdade é que Deus escolheu uma minoria fraca e desprezível, e Ele revelou a essas pessoas a sua graça, Ele lhes deu conhecimento da sua salvação. E isso Ele não fez com uma minoria, numa elite específica. Isso Ele fez com pessoas pelo mundo inteiro. Há pessoas assim por toda parte. Ele foi crido no mundo. É esse o seu evangelho? Ou o seu evangelho é o evangelho da elite? Ou o seu evangelho é o evangelho dos nobres? Aqui nós aprendemos que o mistério da piedade é ofertado a todos e crido por pessoas de todas as classes e condições. Paulo não diz que os ricos não serão salvos, que não podem ser salvos. Paulo diz o seguinte: poucos, ele diz, poucos são de nobre nascimento. E Deus fez isso para nos humilhar. E o grande hino cristológico termina dizendo: e ele foi recebido na glória. Por quê? Essa segunda parte termina do mesmo jeito que terminou a primeira parte. Por quê? Note bem, a primeira parte conta a história da redenção e acaba com Cristo glorificado sendo visto pelos anjos. A segunda parte mostra o processo de divulgação dessa história da redenção e termina como? Cristo sendo glorificado. Por quê? As duas estrofes terminam com Cristo sendo glorificado. Me parece, a impressão que eu tenho é que a terceira linha e a sexta linha funcionam como uma espécie de refrão. O que é um refrão? Refrão é aquele pedacinho do hino que você canta toda hora. Sabe o que é refrão, né? Você canta a primeira estrofe e canta o refrão. Canta a segunda estrofe e canta o refrão. Canta a terceira estrofe e canta o refrão. Por que existe o refrão? O refrão existe para enfatizar alguma coisa que o autor, que o poeta queria enfatizar na sua música. Aqui, a impressão que nós temos é que o autor do hino quis realçar o seguinte: Cristo é vitorioso. Cristo é glorificado. Vem a história da redenção. Vem a Heilsgeschichte. Cristo é glorificado. Vem a história da expansão da fé. Cristo é vitorioso e glorificado. Enfim, em toda a história, em todos os eventos, no caminhar para o rumo do fim de tudo, nós sabemos, fica na nossa mente sendo martelado isso pelo hino: Cristo é glorificado. Por isso, igreja, tendo isso em mente, esse mistério da piedade em mente, saibam como se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Por que devo agir com santidade na casa do Deus vivo? Por que devo agir com santidade sendo parte da casa do Deus vivo? Não só na casa do Deus vivo, mas sendo parte da casa do Deus vivo. Porque essas verdades foram abraçadas por nós. E o nosso Cristo é um Cristo vitorioso e glorificado. Temos que obedecê-lo. Por que vou fazer essas coisas que a carta ensina? Porque Cristo é vitorioso e glorificado. Ele merece a minha honra. Porque vou defender essa verdade antiga? Porque vou morrer por ela e proclamá-la? Porque vou apontar essas 6 coisas ao mundo? Porque Cristo foi glorificado. Ele é vitorioso e foi glorificado. E Ele merece, Ele é digno da minha obediência,
do meu louvor e da minha fidelidade. Cristo está vivo, o Deus encarnado, que morreu, que ressuscitou, que foi contemplado por anjos, que foi anunciado pelo mundo. Esse Cristo está vivo e é vitorioso. E hoje a igreja que defende essas verdades, sendo sua coluna e baluarte, se curva diante dele, porque ele está vivo, porque ele é vitorioso, porque ele foi glorificado. Essas coisas fazem parte de você? Ou não? Você é um cristão de verdade? Essa é a fé cristã. Você é um cristão de verdade? Ou não? Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse hino cristológico, pelas verdades gloriosas que ele enuncia. E obrigado porque nós podemos acolher essas coisas, ter nossa vida transformada por essas coisas, defender essas coisas e proclamar essas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a entender essa que é a essência da nossa fé, e que possamos, de fato, sendo uma igreja do Senhor, desempenhar o nosso papel como coluna e baluarte da verdade, dessa verdade, sobre a qual meditamos nesta noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.